Você acha que está no regime tributário mais barato, mas eu vou te mostrar nesse vídeo uma conta que a maioria dos empresários nunca faz e que quando faz, fica em choque. Você pode estar pagando mais impostos do que precisa pagar e talvez nem saiba disso. Isso porque o Simples Nacional ele foi vendido para você como um regime mais simples, mais barato e mais fácil. E no começo realmente ele é. Só que tem um ponto, um número exato onde o Simples vira o imposto mais caro que você poderia pagar. E a maioria das empresas normalmente passa desse ponto e continua no Simples lá dentro, jogando literalmente dinheiro fora precioso do caixa todos os meses sem nem perceber. Então nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente onde está esse ponto de virada, o que acontece com a sua empresa quando você cruza essa linha sem um planejamento adequado e o erro específico que os infoprodutores e donos de agência cometem que faz eles pagarem ainda mais caro dentro do Simples Nacional, mesmo achando que estão protegidos e pagando o mínimo possível. E no final, eu ainda vou te mostrar um exemplo concreto com números reais do quanto que essa migração pode representar no caixa da sua empresa hoje. Deixa eu começar com uma verdade que ninguém gosta de ouvir. O Simples Nacional não é tão simples assim. Ele é progressivo. Isso significa que quanto mais você fatura, maior é a mordida, maior é a alíquota, mais você vai pagar proporcionalmente. Funciona assim. O governo ele pega o seu faturamento dos últimos 12 meses, ou seja, tudo que entrou de receita na empresa, e ele usa a média desse número para definir qual é a faixa que você está dentro das alíquotas possíveis. Então ele aplica uma alíquota nominal e em cima disso ele tem um valor de subtração de dedução para chegar na fórmula de cálculo que vai definir qual o percentual exato de imposto que a sua empresa deve pagar de acordo com essa média de faturamento. E é exatamente aqui que está a armadilha. Quando você cresce, essa alíquota sobe junto. Todo mês que você faturar mais, essa alíquota vai ser recalculada e vai subir junto. Então é como se o seu imposto fosse um dinheiro de um sócio que cresce mês a mês de acordo com o crescimento da empresa, de forma silenciosa, só que corroendo aos poucos a margem de lucro do seu negócio. Então, no começo do negócio, quando você fatura até R$180 mil por ano, o Simples faz muito sentido, porque a alíquota dele ela é muito baixa. E a guia de pagamento é uma só, a guia DAS. Então, a burocracia é baixa e o custo tributário é baixo. Até aí tudo bem. Só que quando você escala, e aí eu estou falando de empresas que elas faturam a partir aqui de R$100 mil por mês, está passando de mais de R$1 milhão por ano, o cenário já começa a mudar e aí dependendo do tipo de serviço que você pratica, o que você oferece para o seu cliente, essa virada de custo já deveria ser planejada e começar a acontecer. Então o ponto que a gente está tratando agora é qual é o momento exato de eu fazer essa virada do Simples Nacional para um outro regime tributário? E a grande resposta é depende de um grande detalhe que a maioria dos empresários não conhece, o anexo que está dentro do Simples Nacional. Então quem presta serviço no Brasil cai normalmente em um dos dois possíveis anexos, que um é o 3, ele começa com 6% de alíquota, e o outro é o anexo 5, que começa com 15,5% de alíquota. A diferença é brutal, e o que define onde você fica é o chamado fator R, e o fator R basicamente é assim, se a sua folha de pagamento, os salários dos funcionários fichados, representa mais de 28% do faturamento, então você pode ficar no anexo 3. Essa é uma das regras. Assim você evita o anexo 5 e cai no anexo 3, que é mais barato. Só que qual é o problema? O problema é que conforme você cresce, manter esse índice de 28% da folha de pagamento dentro da lógica fica cada vez mais difícil. Se o seu faturamento avançar, mas a folha não subir junto, isso é um problema. Então uma empresa, por exemplo, que está faturando R$300 mil por mês, precisaria ter no mínimo R$84 mil de folha de pagamento para manter o fator R. Isso é R$84 mil todo mês, para continuar no anexo mais barato do Simples. Só que a maioria dos negócios digitais tem uma estrutura enxuta. Pode até 40 pessoas na equipe, mas não são funcionários na CLT, são trabalhadores PJ. Então o que o empresário faz? Então eleva o Prolabore para bater esse índice de 28% e continuar no anexo 3 do Simples. Só que é aqui que está o erro. E precisa tomar muito cuidado, porque o Prolabore, que não é um dividendo, ele é base de cálculo de imposto de renda pessoa física. Ele paga INSS, ele paga imposto de renda, então ele vai ter um outro custo tributário embutido. Aí você acha que está economizando num lado e está perdendo no outro. Se você inflou o Prolabore para pagar menos imposto no faturamento da empresa, pode ser que acabou pagando mais imposto sobre o Prolabore, através do imposto de renda pessoa física ou do INSS. No fim, essa conta não fecha. Agora, o que acontece quando você sai do Simples e vai para o lucro presumido? Por exemplo, no lucro presumido, o Prolabore pode ficar num salário mínimo, então você paga um salário mínimo como Prolabore, que é o mínimo que a lei exige, essa é uma escolha que você tem, e o restante você pode retirar como dividendos. Nos dividendos a gente não tem INSS,
ISS, não tem tabela do imposto de renda pessoa física, ou seja, esse valor ele vai ser isento, até o único ponto de atenção que é 50 mil reais por mês ou 600 mil reais por ano. A partir de 50 mil reais por mês, você pode ter uma retenção de 10% de imposto nesse lucro, nesse dividendo que está sendo distribuído da empresa para o seu CPF. Então, em alguns casos até vai fazer sentido pagar esses 10%, em outros casos não vai fazer sentido. E tem mais um ponto sobre o lucro presumido. A alíquota que ele pratica sobre o seu faturamento ela é mais previsível do que do Simples Nacional. Ela não cresce de acordo com o seu faturamento de forma progressiva. Ela é sempre a mesma, exceto por um pequeno adicional que vai representar mínimas variações desde que você cresça muito. Então ela vai ter uma faixa muito estável. O único ponto de atenção é uma mordida no adicional de imposto de renda. Então quando o lucro presumido superar 240 mil reais no ano, a gente vai ter mais um adicional de 10% sobre o excedente disso. Mas isso é calculável, previsível e não tem nem perto do efeito cascata que é gerado pelo Simples Nacional. Então depende do setor, o custo tributário no lucro presumido pode alternar entre 13% e 17% do faturamento, enquanto que no Simples, se você simplesmente deixar acontecer, você pode ultrapassar esses 17% vindo a pagar 20%, 22%, 24% ou 26%, ou seja, custo muito maior. Então se esse tipo de análise faz a diferença para o seu negócio, se inscreve no canal, eu solto conteúdo como esse aqui toda semana e cada vídeo tem o potencial de mudar a forma como você toma a decisão sobre o dinheiro da sua empresa. Agora deixa eu te mostrar um exemplo para que isso possa parar de ser teórico e a gente entre num campo mais prático. Imagina uma empresa digital que ela fatura os seus 400 mil reais por mês, está dentro dos 4,8 milhões por ano, ou seja, está no teto do Simples Nacional. 70% desse faturamento vem de cursos online e 30% vem de e-books. No Simples, para manter o fator R e ficar no anexo 3, essa empresa precisa de uma folha de mais de 100 mil reais por mês ou de algumas atividades específicas. Então, uma empresa com esses números e essas condições no Simples Nacional vai ter uma alíquota final estimada em mais ou menos 17%. E isso representa 816 mil reais de imposto por ano, saindo do caixa do negócio, direto ali na veia. Dinheiro esse que poderia ser investido na operação, investido em diferenciais competitivos, investido em ganhar mercado ou simplesmente distribuído para o dono do negócio, para que ele pudesse realizar sonhos pessoais. Agora, se esse mesmo negócio com os mesmos números, com as mesmas condições, com o mesmo planejamento tributário, estivesse no lucro presumido, a alíquota que ele pagaria de impostos seria algo na faixa de 13% aproximadamente. E isso representa 624 mil reais por ano. O comparativo, então, é de quase 200 mil reais por ano de economia tributária, estando no lucro presumido em comparação com o Simples Nacional. E aí eu mostro para você com um exemplo prático como que o Simples, que deveria ser mais simples e que deveria ser mais barato, às vezes se torna mais caro do que o próximo regime tributário disponível, que é o lucro presumido. Agora eu preciso falar para você sobre algo que vai afetar qualquer empresa, ainda que ela esteja no Simples Nacional nos próximos anos ou até mesmo no lucro presumido. Esse evento é a reforma tributária, que está em andamento. Então ela muda as regras do jogo de uma forma que torna o Simples ainda menos atrativo, especialmente para quem vende para empresas e não para pessoas físicas. Com o novo IVA dual, o IBS e o CBS substituindo PIS, COFINS, ICMS e ISS, os créditos tributários viram a nova moeda de competitividade. Então, quem compra de você vai querer crédito tributário. E quem está no Simples, no modelo tradicional da DAS, não consegue passar créditos tributários cheios para o comprador. Então o que acontece na prática? Os seus clientes que são empresa têm a tendência de pedir notas de fornecedor que estejam no regime regular, como lucro presumido, por exemplo, porque para ele vai gerar crédito. E esse crédito faz ele reduzir o imposto que ele iria pagar. Então, além do valor que ele te paga, é como se ele tivesse uma espécie de cashback. E é isso que vai começar a acontecer a partir de janeiro de 2027. Não está longe, está logo aí. Então a empresa tem que se preparar, calcular, avaliar a sua nova colocação num regime como lucro presumido para ganhar competitividade nas negociações e conseguir ocupar um espaço usando o tributário como vantagem. E tem mais ainda um risco que as empresas ignoram. Se o seu faturamento cruzar o teto do Simples Nacional de 4,8 milhões, em mais de 20%, a exclusão ela será imediata, no mês seguinte, sem aviso prévio, sem planejamento, e vem uma cobrança retroativa com relação a todos os impostos daquele ano
com multa, com juros, e essa conta vai ficar muito cara. Isso não é uma situação rara. É o que acontece com empresas que escalam rápido demais e não monitoram o seu faturamento acumulado, achando que se deixar na mão do contador ele vai olhar sempre. Talvez não olhe. Então deixa eu consolidar o que a gente viu até aqui de forma muito direta para que você saia desse vídeo com clareza absoluta do que a gente conversou. Primeiro, o Simples Nacional ele é bom no começo. Até um determinado ponto de faturamento ele faz sentido e depois ele passa a não fazer mais sentido. Então eu mostrei para você nesse vídeo o ponto de virada, que é quando você poderia mudar para pagar até menos impostos no próximo regime tributário. O segundo ponto que a gente abordou aqui no vídeo é o comparativo entre o anexo 3 e o anexo 5 do Simples Nacional com as suas alíquotas e os cálculos específicos para que você se adeque naquele que tem o menor custo possível. O terceiro ponto, no lucro presumido você fixar um prolabore no mínimo para retirar dividendos e assim evitar custo tributário sobre o prolabore, evitando o INSS, imposto de renda, que podem encarecer de forma desproporcional o seu custo na operação. O quarto ponto, a vantagem para infoprodutores que trabalham com educação e podem usar e-books ou livros como parte das entregas e assim reduzir a carga tributária, especialmente no lucro presumido, gerando o regime tributário mais eficiente para o negócio. O quinto ponto, a janela para fazer essa transição de forma planejada, que está aberta entre o Simples e o lucro presumido para aproveitar ao máximo a reforma tributária que está chegando antes que ela chegue, mas tudo isso que eu acabei de falar precisa ser analisado dentro de um contexto específico da sua empresa. Não existe uma fórmula ou uma receita genérica e ampla que sirva para todo mundo. O regime tributário errado ele pode custar mais caro do que parece numa planilha. Então no começo desse vídeo eu disse para você que tem um número exato onde o Simples Nacional ele vira o imposto mais caro que você poderia pagar. Agora você sabe que esse número existe e que ele depende um pouco do seu setor, do seu modelo de receita, da sua estrutura de folha de pagamento e que cruzar esses números sem perceber tem um custo real, que ele aparece no mês seguinte na guia DAS, disfarçado de simplicidade, carregando o maior custo possível. E a pergunta que fica é simples: você já fez essa conta? Se você quer continuar tendo clareza sobre como proteger o resultado do seu negócio, a tributação, a estrutura societária, o patrimônio, se inscreve aqui no canal. Toda semana tem um vídeo novo com esse nível de profundidade que eu abordei aqui, feito para quem leva o negócio a sério. E se esse vídeo te ajudou a enxergar algo que você ainda não tinha visto, comenta aqui embaixo qual parte que fez mais diferença para você ao longo desse conteúdo. Eu leio todos os comentários e procuro sempre responder, então se foi útil também não se esquece de deixar o like, isso ajuda muito o canal a chegar mais longe e levar até as pessoas que precisam desse tipo de informação. Por último, se você quer fazer uma análise do seu negócio, olhar para números reais e entender qual é o regime que faz mais sentido para a sua operação, o link para falar com nossa equipe está aqui na descrição do vídeo. Então é só clicar, entrar em contato, alguém vai te atender muito bem e a gente se vê nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá, tchau!